O que acontece quando um país começa a registrar mais mortes do que nascimentos? Isso significa que a população está diminuindo? E, mais importante, o que esse tipo de mudança significa sobre uma sociedade inteira? Em 2025, a França entrou exatamente nesse cenário. Pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial, morreram mais pessoas do que nasceram bebês no país europeu. E embora pareça apenas um dado estatístico, esse marco representa uma virada importante na dinâmica populacional francesa e ajuda a entender as transformações profundas que estão acontecendo na França, mas também em outros países europeus. Mas antes de começar o vídeo, claro, pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar um like e um comentário para esse vídeo chegar mais longe. E você, já estava sabendo que mais pessoas faleceram do que bebês nasceram na França em 2025? Vamos entender mais sobre esses dados e compreender melhor o que isso significa, não só para o futuro da sociedade francesa, mas de outros países europeus. Bora pro vídeo. No dia 1º de janeiro de 2026, a população da França foi estimada em cerca de 69,1 milhões de habitantes. O número total ainda cresce levemente, mas esse crescimento já não vem do aumento natural da população. Em 2025, nasceram aproximadamente 645 mil bebês, enquanto cerca de 651 mil pessoas faleceram. Isso gerou um saldo natural negativo de 6 mil pessoas. Algo que não acontecia no país europeu havia quase 8 décadas. Essa mudança não surgiu de forma repentina. A França vem registrando uma queda constante no número de nascimentos desde o início dos anos 2010. Em 2025, a taxa média de filhos por mulher caiu para 1,56, o nível mais baixo desde o período da Primeira Guerra Mundial. Para que uma população se renove ao longo do tempo, seriam necessários cerca de 2,1 filhos por mulher, ou seja, a França está bem abaixo desse patamar. Porém, é importante destacar que essa queda não se aplica pela falta de mulheres em idade de ter filhos. Pelo contrário, o número de mulheres entre 20 e 40 anos permanece estável e até cresceu levemente nos últimos anos. O que mudou foi o comportamento. As pessoas estão tendo menos filhos e adiando cada vez mais a decisão de formar família. Atualmente, a idade média das mulheres ao terem filhos na França já ultrapassa os 31 anos. Ao mesmo tempo, o número total de óbitos aumentou em 2025. Parte disso está ligada a fatores conjunturais do ano, mas o principal motivo é estrutural. A população francesa está envelhecendo rapidamente. As gerações mais numerosas do pós-guerra estão chegando a idades mais avançadas, o que naturalmente eleva o número de falecimentos, mesmo em um contexto de melhora geral das condições de vida. Apesar disso, a longevidade continua aumentando. Em 2025, a expectativa de vida ao nascer alcançou cerca de 85,9 anos para mulheres e 80,3 anos para os homens, os valores mais altos já registrados no país europeu. Isso mostra que, embora haja mais mortes em termos absolutos, as pessoas continuam vivendo mais tempo do que no passado. O impacto mais visível dessa transformação aparece na estrutura etária da população. Em 2026, as pessoas com 65 anos ou mais já representam um pouco mais de 22% da população francesa, praticamente a mesma proporção dos jovens com menos de 20 anos. Há 2 décadas, o número de jovens era bem maior. Hoje, essa diferença praticamente desapareceu, indicando uma mudança profunda no formato da pirâmide etária. Esse envelhecimento traz desafios importantes. Um país com menos jovens precisa repensar o mercado de trabalho, os sistemas de aposentadoria, os serviços públicos e o ritmo de crescimento econômico. Além disso, o leve crescimento populacional observado atualmente depende cada vez mais da imigração, que compensa parcialmente a queda do saldo natural.
O INSEE é o Instituto Nacional de Estatísticas e Estudos Econômicos da França. É o órgão oficial responsável por coletar, analisar e publicar informações sobre a população, a economia e a sociedade francesa. Ele produz dados confiáveis sobre nascimentos, mortes, casamento, imigração, emprego, renda e muitos outros indicadores que ajudam a entender como a França está mudando ao longo do tempo. A pesquisa do INSEE ajuda a entender que esse fenômeno não é apenas um número isolado de um único ano, mas o resultado de tendências que vêm se acumulando há décadas. Quando o Instituto analisa a evolução da população francesa desde os anos 1960, fica claro que o país passou por fases muito distintas, um período de forte crescimento após a Segunda Guerra, seguido por uma estabilização, e agora uma fase de desaceleração estrutural. Os dados mostram que, em 2010, a França registrava mais de 800 mil nascimentos por ano. Desde então, esse número vem caindo de forma quase contínua. Em 2025, o total de nascimentos já era de cerca de 24% menor do que naquele pico. Segundo o Instituto, essa queda é mais intensa do que a média observada nas décadas anteriores, o que indica uma mudança mais profunda no comportamento demográfico. Um ponto importante destacado pela pesquisa é que o índice de fecundidade francês, apesar de baixo, ainda permanece acima da média da União Europeia. Em 2023, por exemplo, a taxa média europeia era de cerca de 1,38 filho por mulher, enquanto a França ainda estava acima disso. Mesmo assim, o Instituto chama a atenção para o fato de que a vantagem francesa vem diminuindo rapidamente, o que aproxima o país do padrão observado em outras nações europeias mais envelhecidas. Outro aspecto analisado pelo Instituto é a distribuição dos nascimentos por faixa etária. O que os dados revelam é que a redução ocorre principalmente entre mulheres com menos de 35 anos. Já entre mulheres acima dessa idade, os índices se estabilizaram depois de décadas de crescimento. Isso confirma que a maternidade está sendo adiada, mas também que esse adiamento tem limites, o que contribui para a queda geral no número de filhos ao longo da vida. O Instituto francês também observa que o envelhecimento da população não é um fenômeno futuro, mas algo que já está em curso e se acelera ano após ano. Em 2006, pouco mais de 16% da população francesa tinha 65 anos ou mais. Em 2026, essa proporção já ultrapassa 22%. Em apenas 2 décadas, a estrutura etária do país mudou de forma significativa. Esse envelhecimento fica ainda mais evidente quando se analisa a pirâmide etária divulgada pelo Instituto. As faixas etárias mais numerosas hoje são justamente aquelas formadas pelas gerações do pós-guerra que avançam em bloco para idades mais elevadas. Ao mesmo tempo, as bases da pirâmide, que representam crianças e jovens, estão cada vez mais estreitas, refletindo a queda dos nascimentos. Outro dado relevante da pesquisa diz respeito à expectativa de vida em diferentes idades. O Instituto mostra que não é apenas a expectativa de vida ao nascer que aumentou, mas também a expectativa de vida aos 60 e aos 80 anos. Isso significa que mais pessoas chegam à velhice e permanecem nela por mais tempo, ampliando o peso relativo das faixas etárias mais avançadas na população total. A França não está desaparecendo, mas está mudando de maneira muito acelerada. E o ano de 2025 marca um ponto simbólico dessa transição. É um país onde a renovação natural da população deixou de acontecer, ao mesmo tempo em que as pessoas vivem mais e a sociedade envelhece. Mas esses números não falam apenas de demografia. Eles ajudam a explicar os debates sobre trabalho, aposentadoria, imigração, crescimento econômico e políticas públicas. E entender essa transformação é essencial para a gente conseguir compreender o futuro da França. E também refletir sobre o caminho que outros países europeus, e não só da Europa, estão seguindo nas próximas décadas. E se você ficou até agora aqui no vídeo, queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar um like, um comentário e deixar a pergunta. Você já parou para pensar no futuro em relação a um país onde mais pessoas estão morrendo do que nascendo? Deixa aí nos comentários para a gente falar mais sobre esse assunto, que é muito, muito importante. Eu sou Claudinho e te espero num próximo vídeo. Volte sempre, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal. Tchau, obrigado e até a próxima.